E quantas vezes aí a família não apoia o seu relacionamento, mas porque você não se posiciona? Porque você não fala assim, ei, não. Por que você não fala a verdade? Por que muitas vezes nós temos medo da verdade? Qual que é a verdade? É ela que não quer ou sou eu que não quero? Por que é tão difícil para as pessoas assumir, para as pessoas que eles amam, assumir essa questão do que não eu não quero? Não é o outro. Será que quantas vezes isso não acontece com a gente também, né? Não é esse exemplo específico, mas exemplos onde você e a sua vida e a sua família, você tem aí um monte de coisa, né? Um monte de gente, um monte de coisa para resolver e muitas vezes você não consegue se posicionar na sua casa. Você tem medo do seu pai ficar chateado, da sua mãe ficar chateada. Você tem medo de ferir, de magoar. Você tem medo de deixar aquela pessoa mal, deixar aquela pessoa triste. Mas quantas vezes você tentou conversar com ele sobre isso? Quantas vezes você tentou realmente falar com ele sobre isso? Então, o que deve estar passando aí na sua cabeça nesse momento, né? Identificando aí todos os problemas citados acima, né? Se identificando aí na maioria das vezes com essa falta de diálogo, essa falta de limite na relação, essa culpa de talvez você ser o culpado de muitas coisas. Mas você precisa entender que você não sabe resolver esses problemas, certo? Eu tô falando aqui que é comunicação, 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 mas quando nós estamos dentro do problema, existe uma forma de agir dentro desse problema, né? Então, como seria? Porque o que a gente precisa pensar? Eu consigo me colocar no lugar do outro? Porque tem o outro em agir e eu em conseguir compreender a maneira que ele vai agir. Porque cada um conhece seus pais, cada um conhece suas mães, cada um conhece as pessoas que convivem. E cada um sabe o limite delas também, e nós precisamos respeitar isso. Então, se coloca no lugar do seu esposo, da sua esposa, quando você for falar algo, ou do seu namorado, ou da sua noiva, e pensa assim: olha, gente, calma, como eu reagiria dessa forma? Como eu faria se fosse eu, se fosse com os meus pais? Como? E tentar entender isso, se você também faria dessa forma, ok? Mas a forma não indicada para você resolver isso é sozinho, tá? Sem saber por onde começar, querer medir forças com o seu esposo, impor, ou com a família dele, ou com, no caso, se você estiver namorando, né, com a sua futura sogra. Não é assim que você vai responder, não você vai resolver seu problema. Não é você pegar seus filhos e não levar mais na casa da sogra. Não é você não querer mais entender o lado dele. Não é você querer punir a sua sogra, o seu sogro com seus filhos. Não é você querer punir essa família usando das crianças, usando de não ajudar mais, usando de não se relacionar mais, de não falar mais, de não ir no Natal, de não ir no Ano Novo. Não é assim que você vai resolver esses problemas. Até porque pode ser aí que em algum momento da sua vida você tenha tentado resolver dessa forma. E a gente também precisa entender que nós, por nossa força, força mesmo, medindo força com o outro, você não vai conseguir ter isso, fazer isso. Porque quando nós medimos força, o outro automaticamente ele fica com raiva. Ele quer mostrar para você que quem manda é ele sim, e que a sua opinião não importa. Que é a mãe dele, é o pai dele, ela vai fazer tudo por isso. E você, que se estiver achando ruim, pode seguir sua vida. Só que na maioria das vezes, a vida tá tão embolada, já tá todo mundo tão junto, que não tem como você seguir assim. Não tem como você deixar tudo para trás. Existe um sentimento aí. Então, qual é a maneira correta de você conseguir resolver esse problema? A maneira correta que você vai desenvolver para você conseguir resolver esse problema, tudo vai depender de como você vai abordar esse assunto. É a primeira história. Como você vai se comunicar, de que forma você vai tentar resolver seu problema, que tempo, se você vai esperar um tempo ou se você vai sair agindo por impulso, né? As atitudes, ela tem hora certa para acontecer. Você precisa, é claro que se você tiver lá, acabar de sair de uma briga, você não vai resolver, não vai conseguir resolver nada naquele momento. Você também precisa entender
e pensar e cobrar do seu parceiro qual é a hora dele falar. Mas você não vai cobrar isso na frente da família, expor ele, deixar ele irritado. Porque senão ele nunca vai fazer o que você quer. O que você acha que é certo também. Então, o que você precisa fazer? Cobrar ao seu parceiro uma posição dele. A hora, talvez ajudar ele a hora que ele precisa se posicionar. Porque talvez eles não fazem isso por mal, elas não fazem isso por mal, talvez elas não sabem, talvez elas têm medo, talvez elas não conseguem, têm medo do que pode acontecer, da mãe ficar chateada, do pai ficar chateado e não conseguem entender tudo isso. Então, vocês precisam entender que tudo no tempo certo, na hora certa, com a maneira de se comunicar certo, vocês vão conseguir resolver esses problemas. Vocês não podem colocar a responsabilidade em quem não é dono desse problema. Se o problema é entre o seu esposo e a família dele, quem tem que falar alguma coisa é ele, não você, mulher. É ele e não você. Se é entre você e a sua família, é você que tem que se posicionar e não ele. Não é você entrar lá no meio e arrumar briga. As pessoas precisam entender que os filhos, eles se entendem com os pais. E se eles não se entenderem, eles vão continuar sendo filho para sempre. Agora, as pessoas que se relacionam, não. O que nós precisamos entender? Se o problema é do meu marido com a família dele, ele que resolva com a família dele. Se o problema é meu com a minha família, eu resolvo com a minha família. E ponto. Cada um resolve os problemas com a sua família, mas você precisa saber a hora de agir, a hora de falar, sem magoar. A sua mãe não é extremamente importante para você? Sim, muito. Mas a sua esposa também não é extremamente importante? O seu pai não é extremamente importante para você? Mas o seu cônjuge também não é extremamente importante para você? Nós estamos falando de condição de família, de pessoa.